E existem duas espécies de responsável tributário. Existe o responsável tributário por transferência e o responsável tributário por substituição, que é o tema que nós vamos enfrentar aqui hoje, né? Então vamos fazer essa distinção. Então vamos lá, responsável por transferência e por substituição. O responsável tributário, OE, por transferência, quando a obrigação tributária nasce em relação ao fulano, sujeito A, certo? E por alguma razão, né, essa obrigação é posteriormente transferida para o sujeito B. Ela nasce em relação a A e por alguma razão superveniente, que são várias as possibilidades, ela é transferida para o sujeito B. Por exemplo, o código diz que os pais são responsáveis pelos tributos devidos por seus filhos menores. Então, muito bem. Então, um menor, uma pessoa menor de idade, é contribuinte de algum tributo. Talvez seja proprietário de um imóvel, talvez seja proprietário de um automóvel, talvez tenha auferido renda por alguma razão, por algum trabalho. Então, o contribuinte é ele. Mas o que acontece se esse menor, quando a gente fala de menor, ele pode ter 17 anos de idade, ou pode ter 5 anos de idade, ou pode ter 6 meses de idade, são menores, né? O que ocorre se esse menor não pagar o tributo? Ocorre que essa obrigação é transferida para os pais. Né? Então, os pais assumem essa obrigação de forma subsidiária em relação ao contribuinte. Ele é um responsável, a obrigação é transferida a ele. E assim nós temos N, né? Exemplos de transferência, de uma obrigação que nasce em relação a um, mas se transfere para outro porque aquele contribuinte não pagou e existe uma responsabilidade subsidiária de outro, né? E a obrigação se transfere. Não é esse o tema de hoje, tá? Não é esse o tema que nós vamos tratar. Nós vamos tratar de uma outra espécie de responsável, que é o responsável por substituição, não por transferência. Né? Na responsabilidade por substituição tributária, não há transferência de obrigação. Certo? É como se o legislador dissesse: eu sei muito bem que o contribuinte é o sujeito A. Eu sei muito bem que foi A que praticou o fato gerador. Mas quem vai pagar o tributo é B. Não há transferência. A obrigação já nasce legalmente em relação a B, mesmo sendo A o realizador do fato gerador. Isso é substituição tributária. Okay? Então, a diferença é que, na substituição, simplesmente não há uma transferência de obrigação. Ela já nasce em relação a outrem que não é o praticante do fato, né? Gerador. Então, isso se chama substituição tributária. Tá? Lá no artigo 128, no artigo 128, né? Ainda tratando de responsabilidade tributária, o artigo 128 diz o seguinte, né? Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade essa vinculação significa estar na mesma cadeia de circulação econômica, excluindo a responsabilidade do contribuinte, ou seja, o contribuinte nunca será o devedor, né? Ou atribuindo a esse em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Então, esse dispositivo, ele coloca para nós as duas espécies de responsável tributário. Aquele que recebe a obrigação por transferência de dever e aquele que já a recebe diretamente, né? Sem transferência, digamos assim. A obrigação já nasce em relação a ele, embora outro seja o realizador do fato, né? Então, tanto a transferência quanto a substituição são referidas, são mencionadas nesse artigo 128 do Código Tributário.